Simular um veículo se locomovendo pelo seu trecho desta forma aqui pode ser uma das melhores, se não a melhor forma de visualizar com mais realismo o seu projeto de infraestrutura. Além disso, eu diria que essa aqui também é uma excelente maneira de impressionar aquele cliente importante, entregando algo a mais nesse nível aqui, qual ele nem mesmo esperava receber. Concordam? Portanto, neste vídeo aqui você confere comigo a forma mais simples e direta de alcançar este resultado nos seus projetos utilizando o software Civil 3D. Beleza, já estou com o projeto aqui na tela para a gente iniciar o nosso tutorial. E como introdução, pessoal, eu vou começar falando aqui sobre os pré-requisitos aí para você atingir esse resultado, para você simular aqui o veículo transitando aí no trecho do seu projeto. Primeira coisa, como eu falei na introdução, a gente vai precisar do Civil 3D, apesar da semelhança dele aqui com o AutoCAD, eu estou utilizando o Civil 3D. Tem um vídeo no canal aí também mostrando as diferenças entre o AutoCAD e o Civil 3D. Então, pré-requisito número 1, a gente precisa do Civil 3D para executar essa função aqui, beleza? Pré-requisito número 2, a gente vai precisar de um arquivo que contenha, e aqui eu vou dizer ou e vou explicar o porquê, ou que ele tenha minimamente uma superfície de projeto ou que ele tenha um corredor. E aqui, pessoal, eu já começo o nosso tutorial explicando o seguinte, observa que eu tenho dois arquivos aqui, a gente vai trabalhar com esses dois arquivos aqui no nosso tutorial. Os arquivos estão disponíveis para download, tá? Existe um link aqui abaixo aqui na descrição do vídeo onde você pode baixar esses dois projetos que eu estou utilizando aqui para acompanhar comigo, mas é claro que esse é um tutorial focado aí para que você consiga atingir esse resultado no seu próprio projeto. Mas não tem um projeto que atende a esses pré-requisitos e quer aprender aqui como fazer, o link para download está disponível aí. Voltando então, eu falei aqui sobre o pré-requisito número 2 que a gente ia precisar de um projeto que tenha minimamente uma superfície de projeto, que é o caso deste projeto aqui, que a gente já vai falar mais dele, ou um projeto que contém aí um corredor, que é o caso desse projeto aqui, onde existe um corredor. Isso aqui é um projeto bem simples aqui, só para a gente exemplificar aqui, e já entrando nessa questão aqui do corredor, por que o projeto precisa ter ou um corredor ou a superfície de projeto? Porque esta função, pessoal, a função drive aqui do Civil 3D, que é a função que a gente vai utilizar para fazer drive do inglês, né? Seria dirigir, algo assim. Então a função do Civil 3D, a função drive que a gente vai utilizar para transitar aqui na via, precisa de um desses elementos. E nativamente, já falando aqui do corredor, ela é uma função do próprio corredor. E o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, por isso que eu falei lá na introdução, uma forma mais simples, mais direta de fazer isso, é uma forma de utilizar este comando drive mesmo que você não tenha o componente de corredor aí no seu projeto, beleza? Pegando aqui, só para discorrer aqui um pouco mais sobre esse comando, aqui no nosso arquivo que contém um corredor, observem aqui o seguinte, ó. Se eu seleciono aqui esse corredor, observem como eu falei para vocês que a função drive, ela é uma função específica aqui do nosso corredor, né? Observem que essa função ela já aparece aqui acima, ó. Então, tanto quando eu clico no corredor, como quando eu clico na Feature Line, se for o seu caso aí de estar trabalhando no projeto que contém um desses dois elementos aqui, ou corredor e uma Feature Line desse corredor aí, você pode simplesmente clicar nessas entidades aí, ou no corredor ou na Feature Line, a ribbon do seu Civil 3D aqui vai modificar para esse elemento que foi clicado, e daí observe que vai aparecer aqui a opção do comando drive, beleza? Apareceu essa opção, clicou, ele já muda ali para a vista aonde a gente faz aqui para percorrer o trecho. Mas essa aqui, pessoal, é a forma número 1, essa é a forma padrão, a qual eu encontrei vários vídeos aí mostrando como se faz. A que eu quero mostrar para vocês, então, é no caso onde a gente não possui um corredor, não possui uma feature line e ainda assim a gente quer fazer utilizar essa opção. Por isso a gente vai focar aqui no segundo arquivo. Então, entendido aí aqui a opção 1, onde você tem um corredor ou uma feature line, basta clicar nessas entidades e clicar no drive aqui acima e calma que a gente vai explorar aqui todas as opções dentro desse comando, porque o meu foco é trabalhar no segundo arquivo, mas uma vez que você tenha corredor ou feature line, clique em um desses elementos e selecione ali a opção Drive ali acima, sendo essa função uma subfunção aí desses próprios
componentes, tudo bem? Beleza, só que aí a gente vai aqui para o caso onde eu vou até fechar esse arquivo de corredor aqui, o nosso foco vai ser naquele outro arquivo ali, que é um arquivo que já está totalmente sinalizado. Diferente do arquivo anterior, então ele não possui aqui os elementos de corredores, né? A gente vai trabalhar especificamente com a superfície aqui. Então observem que esse é um arquivo que já está totalmente sinalizado. Esse arquivo, pessoal, é um arquivo que foi feito aí com o nosso plugin, com o Sync, plugin que a gente comercializa aqui dentro da Seabra. Esse arquivo especificamente é o arquivo que é feito o nosso treinamento aí, então todo mundo que adquire aqui o Sync faz esse projeto de sinalização que vocês estão vendo aqui na tela. Então observe que ele tem sinalização horizontal, sinalização semafórica, sinalização vertical de vários tipos. Ali a gente tem indicativo, aqui a gente tem elementos de obras, ó, barreira, defensa. Então esse arquivo foi um arquivo feito aqui com o nosso plugin, com o Sync e também utilizado aí dentro do nosso treinamento para você que adquire o nosso plugin, beleza? Explicado isso aqui, vamos utilizar esse arquivo então, que também está disponível para download aí no link abaixo, para fazer o comando drive. Então, nesse caso aqui, diferente do arquivo anterior, onde a gente tinha um corredor, clicava no corredor e clicava no drive, aqui a gente não tem essa opção, a gente não tem uma superfície aqui dentro. Então, como que a gente vai fazer para utilizar o comando drive? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos mudar a vista desse projeto aqui, para a gente ver ele aqui de cima. Deixa eu pegar dessa forma aqui, ó. Beleza, vista de cima. Vou mudar aqui também para o 2D wireframe. Beleza? Então estou vendo o projeto aqui de cima e a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher uma parte do trecho aqui que a gente queira percorrer. Pode ser o trecho inteiro, pode ser uma parte do trecho, depende aí da sua demanda, do que você quer apresentar dentro desse projeto. Aqui eu vou até fazer dois trechos. Eu vou começar por esse onde tem esses elementos aqui de obras que eu acho que são interessantes aqui de mostrar, e depois a gente faz aqui onde a gente tem bastante elementos aqui de sinalização no geral, horizontal, temos também elementos de semáforo, sinalização vertical, mas vamos começar por essa sinalização de obras temporária que está aqui, beleza? Então vamos lá, vou dar um regime aqui, então a gente parte do pressuposto onde a gente não possui um corredor para utilizar a função drive nativa dessa entidade. O que a gente vai fazer então? Primeira coisa, pessoal, a gente vai usar o comando aí do Civil 3D, do AutoCAD, na verdade, esse é um comando do próprio AutoCAD, que é o spline, que é o spline aqui, ou spline mesmo. Peguei esse comando, spline, eu vou pegar aqui e vou desenhar essa linha percorrendo aqui o meu trecho. Quer uma dica para fazer isso? Desliga o F3, desliga o Snap aí dos seus objetos aí para facilitar que você faça essa linha aqui percorrendo o seu trecho. Então, no meu caso, eu quero fazer uma linha começando mais ou menos aqui e eu vou percorrer essa faixa de rolamento aqui, ó, cercando esses elementos de obras que é os que eu quero visualizar aqui. Então, sem segredo, vou fazer uma spline aqui, que mexe com o AutoCAD aí, já está acostumado a trabalhar com esse tipo de comando. Peguei a spline, vou fazer ela virar aqui e vou finalizar pouco depois aqui dos elementos de obra. Beleza, tá lá a minha spline, a gente já tem um esqueleto aqui da onde o nosso veículo vai percorrer, certo? E aí, o que a gente tem aqui, pessoal? Eu comentei com vocês lá no arquivo do corredor que a gente tinha a opção de clicar no corredor e a opção Drive ali aparecia, certo? Então eu clico aqui e eu tenho aqui a opção Drive. Essa é uma das formas de utilizar esse comando. Observem que existe uma outra, vou voltar aqui no nosso desenho, que é utilizar o próprio comando. Então, ao invés de eu clicar na entidade e clicar lá em cima, né, na opção que apareceu, eu utilizo o comando Drive. E aí observa que ele me dá uma opção ali embaixo. Ó. Então ele permite que eu selecione vários tipos de entidades para que eu percorra o meu trecho. Então ele permite que eu selecione alinhamento, profile, feature line, como a gente utilizou no exemplo anterior, uma 3D Poly. Então ele tem vários elementos ali embaixo que ele permite que a gente utilize. E observe ainda que nesses elementos não consta a spline que a gente utilizou aqui, né? Se a gente pegar aqui essa linha aqui e dar um CH, observa que ela é justamente essa spline aqui. Então ele não permite, o comando drive aqui não permite que a gente pegue uma spline e utilize, não está dentre as opções que estão ali. O que a gente faz para resolver isso? Próximo passo, a gente vai pegar essa linha aqui e vamos usar nela um comando aí popular no AutoCAD também, que é o pedit, P-E-edit,
Selecionei um pé-edit, observa que ele já pergunta ali, ó, se eu quero transformar isso num elemento só. Eu vou colocar que sim, vou colocar que sim de novo. Então você dá pedit, espaço, espaço, enter, enter. E essa última opção aqui, ó, já pode até dar um ESC, que ele já fez o que a gente precisava ali nessas opções iniciais. Observa que ele transformou o nosso elemento anteriormente de uma spline para uma polyline, beleza? Agora eu vou tentar utilizar aqui o drive, selecionar essa linha e, opa, parece que ainda não. Por quê? Porque isso aqui é uma polyline, a gente transformou de spline para polyline, mas ainda assim a polyline não é uma entidade que permite aqui dentro do comando drive. Observa que ele precisa de uma polyline 3D. Então a gente vai usar mais um comando para transformar isso aqui numa polyline 3D. Que comando é esse, Henrique? Agora que a gente tem aqui a nossa polyline, a gente vai vir aqui na aba do Civil 3D Modify e vamos encontrar esta opção aqui, ó, Elevations from Surface. Aí a gente vai clicar nessa opção. No meu caso aqui eu tenho somente essa superfície Sync aqui, eu vou deixar ela selecionada, clico em OK. Clico na minha polyline que eu transformei, note que ele vai mostrar ali, ó, os pontos de triangulação com a superfície que a gente selecionou. Aí eu dou um Enter e agora sim, agora quando eu utilizar o meu comando Drive, observa aqui até antes de eu transformar, ó, agora eu tenho uma 3D polyline. Então observe o fluxo que a gente fez. A gente criou uma spline para que a gente desenhasse manualmente ali por onde o nosso carro vai passar. A gente utilizou o pedit para transformar ela numa polyline e posteriormente Modify. A gente veio aqui nessa opção Elevations from Surface, pegamos aquela linha a partir da superfície que existe no nosso projeto e fizemos aqui a gente subiu essa linha aqui para a superfície, né? De modo que agora ela tem as coordenadas 2D que a gente colocou ali para ela, que a gente desenhou manualmente, mas ela também tem as coordenadas 3D da superfície que a gente escolheu. Agora a gente transformou ela numa linha 3D e a gente tem a opção de utilizar o comando Drive, cujo, né, uma das opções aqui é a 3D Polyline. E agora a gente tem a 3D Polyline. Então agora vamos clicar e agora sim ele não vai mais dar aquela mensagem de que não pode fazer essa questão aqui. Observe que ele já mudou a visualização aqui para a gente. Eu vou fechar algumas dessas opções aqui que a gente não vai mais utilizar para a gente ganhar na visibilidade aqui. E observa que a coisa já começa a acontecer. Agora, uma vez que a gente esteja aqui dentro da opção do Drive, né, dentro do comando Drive, com ele habilitado, vamos explorar essas opções que existem aqui acima. Começando por uma, para a gente melhorar um pouco essa visualização aqui, ó. Começando pela forma justamente dessa visualização. Antes da gente percorrer o trecho aqui, a gente vai fazer isso, vamos explorar todas as opções que estão ali. Vamos verificar essa forma de visualização que a gente tem aqui. Observa que a gente tem algumas opções. Essas opções que estão aqui em cima, pessoal, são as mesmas que aparecem aqui abaixo, aqui ao lado, na verdade. Então a gente pode alternar essas visualizações aqui. Uma que eu acho que fica legal aqui para a gente visualizar é a Shaded. Eu acho que fica bacana aqui para a gente visualizar esse trecho. E agora observa que a gente tem, falando ainda sobre como melhorar essa visualização, a gente tem a nossa linha aqui, a nossa spline que a gente desenhou cortando o trecho aqui, né? E a gente não quer que isso apareça. No momento em que a gente desenhou essa linha, a gente estava na layer 0. A gente poderia colocar essa linha numa layer específica para apagar ela, né? Para desligar a visibilidade dela aqui. Aqui, como eu sei que ela está na layer 0 e sei que para vocês aí transformação e criação de layers é uma coisa super simples, nesse exemplo aqui eu vou somente desligar a layer 0, a qual eu sei que essa linha aqui pertence. Então, ó, a gente já tem uma cara melhor, a gente já tem uma visualização aqui melhor, a gente já tem essa linha aqui escondida. E agora vamos para um exemplo inicial aqui, vamos dar um play aqui só para a gente dar uma olhada. Ó. Beleza, então a gente já tem aqui percorrendo aqui pelo nosso trecho, a gente já tem ali os elementos de obra, elementos de sinalização horizontal. Vamos voltar aqui, ó. E aqui você pode até estar me perguntando o seguinte: por que ele não está indo até o final do trecho, né? A gente colocou para ele ir até depois ali do trecho. Olha aqui que legal, olha a visibilidade. Lembrando que todos esses elementos aqui foram desenvolvidos com o nosso plugin, o Sync. E agora você pode estar se perguntando: Henrique, mas por que ele não foi até o final aqui da via, né? Até o ponto final onde eu marquei?
e essa é mais uma das opções que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, pegando aqui as configurações, agora que a gente já deu um play, já viu o básico aqui, observa o seguinte, a gente tem a configuração da vista, né? A gente pode mudar para o 2D wireframe, realístico, etc. A gente alternou entre algumas aqui. A gente pode alterar a velocidade que esse carro vai se mover pela via. Observa que a gente estava movendo ali a 60 por hora. Vamos colocar aqui a 40 por hora. Então o carro vai um pouco mais lento aqui. Então a gente tem a velocidade da via ali também. Aqui na frente, ó, a gente possui a altura aqui, ó, de visibilidade do condutor, certo? Então a gente pode colocar essa altura, ele está com 1.5 aqui, 1.15 na verdade. E além da altura a gente tem também o deslocamento lateral aqui, ó, negativo ou positivo do nosso condutor. Então primeira opção aqui, altura e deslocamento lateral do condutor, beleza? Aqui à direita a gente tem a opção de dar o play, a estaca que a gente se encontra aqui, ó, no trecho, certo? O incremento, né, de quanto em quantas estacas ele vai pulando aqui no nosso trecho, a velocidade que a gente já regulou, o tipo de visualização e aqui na última opção a gente tem o nosso campo de visão, que é o que explica porque quando a gente dá o play aqui nesse trecho, ó, vamos aproveitar e vamos ver esse trecho maravilhoso aqui mais uma vez, observe os elementos de segurança, a barreira de concreto fixada, as placas de sinalização lá no fundo. E aí observa que como a gente chega aqui no final, quando a gente chega aqui no final desse trecho, ele parece que não foi ainda até onde a gente precisa, né? Por quê? E aí eu explico isso com essa última opção que a gente tem aqui do campo de visão. Observa que eu abri ela aqui mais para baixo, ó, vou pedir para mostrar esse campo de visão aqui para a gente, ó, e ele mostrou lá. Então observa que ele está chegando no máximo que ele consegue a partir do campo de visão que a gente determinou. Se a gente liga o layer aqui da nossa linha, ó, na layer 0 aqui, observa que ele está levando o campo de visão até o máximo ali que ele consegue no caminho que a gente desenhou para ele, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos diminuir esse campo de visão aqui, ó, tá 35 metros, vamos colocar talvez 8 metros, observa que ele já aproximou mais aqui o campo de visão e agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar no início do trecho, vamos tirar, né, o campo de visão aqui, o alvo aqui pra gente, vamos voltar lá no início do trecho e agora vamos percorrer ele aqui mais uma vez. Esqueci de desligar a linha ali, a gente desliga na próxima, então tá percorrendo aqui, esse condutor nosso provavelmente tomou uma, né, com esse trecho que ele está fazendo aqui, mas observem que agora ele foi até o final do trecho. Desligando a nossa linha aqui para ficar mais visível, né, vamos pegar a linha 0, vamos desligar e vamos voltar aqui para a gente ver agora sem a SP-Line e com o campo de visão encurtado aqui, de modo que a gente consegue chegar ali até o final da linha onde a gente colocou. Sendo essa a última opção de configuração aqui do seu comando Drive. Agora, pessoal, outras opções aqui que são relevantes aqui nesse trecho também seria o seguinte, ó, vamos voltar aqui para o início do trecho e vou dar uma última dica aqui para vocês com relação à visualização, a depender de como vocês querem apresentar isso aí para o cliente de vocês. Observa que aqui a gente está utilizando justamente o Shaded, mas existem outros. Existe aqui, por exemplo, o realístico, né? Que vai dar um pouco mais de realidade aqui ao nosso trecho. Com a desvantagem que ele traz essas linhas aqui, que por mais que ele traga um pouco mais de realismo, ele traz essas linhas aqui que não são legais. Como que a gente altera isso? Observa que a gente pode vir aqui, ó, no Visual Style Manager aqui, ele vai abrir aqui os visuais para a gente alterar. A gente escolhe aqui, ó, o realístico, se eu não me engano é este daqui, o realístico, e observa que a gente pode tirar essas linhas aqui, ó. Aqui tem outras opções, estou mostrando uma delas aqui. Observa que a gente pode pegar aqui onde está em Isolines aqui, ó, e colocar nenhum. E aí ele vai tirar essas linhas aqui do realístico. E por que eu estou mostrando aqui o realístico? Porque observem que essa vista do realístico, dependendo de como você está trabalhando aí com o seu 3D, ela vai mostrar tanto os materiais quanto a textura dos seus elementos. Então, como o nome diz, né, realístico, já que essa vista aqui, esse caminhar pelo projeto aqui, dá uma visão de fato mais realista, né, eu diria que o modo realista é o que vai trazer a maior riqueza de detalhes. Observem os cones ali, como eles estão com a textura, né? Então, esse modo realista aqui é o que vai trazer a melhor visibilidade e, obviamente, vai cobrar mais aí da sua placa de vídeo. Então, fica como uma dica final aí, caso vocês queiram trabalhar na edição desses modos de visualização aqui. Basta clicar aqui, vem no Visual Style Manager aqui e altera esse modo de visualização aqui da forma como você
preferir. Agora, pessoal, como eu comentei com vocês no início do vídeo, vamos pegar outra parte aqui do projeto, vamos pegar outro trecho aqui do projeto para a gente fazer o nosso comando drive. E agora eu vou escolher esse trecho aqui, ó, mais no início aqui do nosso projeto. Então vamos lá, agora que a gente já sabe fazer, vamos fazer isso aqui com agilidade. Ó. Vamos utilizar aqui o comando spline. Nesse caso aqui dava para utilizar até o line, né? A gente poderia utilizar ele porque a gente vai passar por um trecho bem mais reto aqui do que o anterior, mas vamos puxar essa spline aqui. Tá lá, então o que a gente tem? A gente precisa, primeira coisa, utilizar o comando pedit, dar 2 enters aqui e um esc, já transformou para a gente numa polyline. Eu venho aqui no modify, escolho aqui o elevations from surface, escolho a minha superfície, clico na linha e eu já tenho o necessário para o comando drive. Aí eu utilizo então o comando drive, clico aqui nessa linha e ele já vai mudar a vista aqui para mim do meu projeto. Então já deu uma visão aqui para a gente do trecho de projeto onde a gente está. E uma vez que eu esteja aqui no meu trecho de projeto, eu posso fazer o quê? Posso alternar na vista aqui, né? Posso mudar para o Realistic aqui, que é o que a gente está utilizando para dar uma visão mais real aqui do nosso projeto. Posso apagar o layer onde está a linha que a gente desenhou aqui. Seleciono a velocidade que eu quero caminhar aqui no trecho, nesse caso eu vou deixar aqui 40 por hora mesmo. Feito isso, a gente consegue simplesmente dar um play aqui e acompanhar o nosso condutor aí navegando, passeando aqui pelo nosso trecho. Então observe que a gente consegue ver elementos de sinalização horizontal, elementos de obra, a gente consegue ver aqui, deixa eu colocar o loop aqui, né? A gente consegue ver sinalização horizontal, zebrado, marcador de perigo, elementos de segurança. Lembrando, pessoal, que esse projeto, esse trecho aqui é o projeto que você desenvolve quando você contrata o nosso plugin Sync, que é o plugin mais utilizado aí para desenvolvimento de projetos de sinalização e segurança viária no Brasil. Portanto, se esse vídeo foi útil para você, se você conseguiu utilizar o comando drive aí no seu projeto, deixa aquele like aí abaixo, aquele comentário dizendo se você conseguiu ou não, e o link para conhecer o nosso plugin também está disponível aí abaixo do vídeo, assim como o link do nosso curso, caso você queira aprender a desenvolver projetos de sinalização viária. Eu espero que esse material seja útil para todos que estão aí nos acompanhando. Eu agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui e valeu!